Oi pessoal, bom dia, o professor Rafael de História, tudo jóia? Pessoal, foi pedido para mim mudar um pouquinho meus planos essa semana. Eu queria continuar trabalhando os pets com vocês, mas vocês têm que fazer a avaliação diagnóstica. Avaliação diagnóstica, para quem não sabe, é uma prova que vocês fazem de início de ano, todos os anos fazem, para saber como é que está a questão da aprendizagem. Se vocês estão aprendendo direitinho, se não estiver aprendendo, o que é que tem que aprender melhor, né? Para poder melhorar a educação de vocês. Então todo mundo tem que fazer. Eu acho que você já tem contato com a prova. Se não tiver, não tem problema. Eu vou ler, explicar igualzinho eu faço com os pets. Eu vou fazer com a prova de diagnóstica. E assim que você conseguir ter acesso à prova, você vai lá e faz ela direitinho, ok? De qualquer maneira, eu vou ler e explicar tudo direitinho, pra você fazer da melhor maneira possível. A minha área é de ciências humanas, né, que eu sou de história, vai ter questão de história e geografia. Então eu vou ler as questões de história e explicar o máximo que der aqui para vocês, ok? Então vamos lá. Número 1. Leia o texto abaixo. Do século XVI ao século XIX, o tráfico transatlântico trouxe para o Brasil 4 a 5 milhões de falantes africanos extraídos das duas regiões subsaarianas. A região Banto, situada ao longo da extensão sul da linha do Equador, e a região oeste africana ou sudanesa, que abrange territórios que vão do Senegal à Nigéria. Então o texto está dizendo aqui que ao longo do século XVI, XVII, XVIII e XIX, mais ou menos de 300 a 400 anos, houve o tráfico negreiro, né, de pessoas da África para cá. Mais ou menos 4 a 5 milhões de pessoas vieram nesse tráfico de duas regiões. Uma região chamada Banto e a outra região chamada Sudanesa, ok? Então, 4 a 5 milhões de pessoas vieram para cá escravizadas. Esse texto, ao retratar o tráfico transatlântico para o Brasil, remete. Então ele tem a ver com o que o texto? A diversidade cultural da população negra, a negociação para manter a escravidão, ao conflito local estimado pela metrópole, ao desenvolvimento do consumo colonial. Então esse texto tem a ver com o que? Com a diversidade cultural dos negros, né, da cultura negra, a questão da escravidão, a questão de estímulo da metrópole ou desenvolvimento do consumo. Então esse texto tem a ver com o quê? Me ajuda aí que essa aí tá molezinha. Tem a ver com... Qualquer coisa você relê o texto, mas está bem na cara aqui o que é. 2. Lê o texto abaixo. Companhias de comércio. A primeira a ser criada foi a Companhia Geral do Comércio do Brasil em 1649 e seu objetivo era referente às primeiras necessidades dos colonizadores. Fornecer escravos e garantir a locomoção do açúcar do território europeu. No território europeu, mantinha o auxílio à resistência de Pernambuco contra os invasores da Holanda e apoiava a recuperação da agricultura da cana-de-açúcar na região Nordeste após os tumultos com os holandeses. Então aqui está falando das companhias de comércio. São tipos de empresas que foram criadas na Europa para poder gerenciar a exploração das colônias, ok? No caso o Brasil, que era uma das colônias, né? Aqui também está citando os holandeses. O Brasil é um território que foi colonizado por Portugal, mas outros países da Europa queriam invadir aqui também. A França quis invadir, a Inglaterra e os holandeses que conseguiram invadir e foi uma parte do Nordeste lá um tempão no Nordeste, ok? Então vamos seguir. Com base nesse texto, a instituição retratada foi representada por... Então essa companhia de comércios, essa questão da relação dela com a colônia, com as metrópoles, o que tem a ver com o texto aqui? Então essa companhia do comércio foi criada com uma relação financeira igualitária entre as nações europeias. Então essa companhia era para dar igualdade nos países europeus? Se você achar que essa é a resposta certa, se não, não é. B. Desenvolver a economia da sociedade colonial portuguesa da época. Então, tentar organizar a sociedade colonial portuguesa para melhorar Portugal, no caso. C. Estabelecer a tranquilidade política entre os colônios e africanos. Tem alguma coisa a ver com a África aqui? E D. Garantir a continuidade de negócio com os povos indígenas. Tem alguma coisa a ver com o indígena aqui? Então, nesse caminho, eu acho que você sabe qual é a resposta certa. 3. Observe a imagem abaixo. Mineração do ouro entre os séculos 18 e 19. Então, você vai ver aqui... Provavelmente só pelo vestuário dá para saber, né? Quem é europeu, quem é africano, quem está trabalhando, quem está controlando as coisas. E tem a ver com a mineração do ouro. Então provavelmente tem muito a ver aqui com Minas Gerais. Essa imagem demonstra que a atividade de mineração da colônia foi realizada por meio da...
Então, o trabalho para a retirada do ouro nesse período foi qual tipo de trabalho? A, escravidão, B, indústria, 3, manufatura ou D, servidão. A relação de trabalho que está tendo aí, lembrando, né, que a escravidão no Brasil aconteceu dos indígenas e dos africanos, né, o número foi mais ainda dos africanos, então nesse caminho já dá para saber qual que vai ser a resposta certa. 4. Lê a narrativa abaixo. Ao desembarcarem na costa da Etiópia, no leste da África, em meados do século XVI, os portugueses foram surpreendidos com o que viram. Os navegadores encontraram ali igrejas cuja arquitetura rivalizava com os europeus, tanto em escala quanto em nível de sofisticação. Em vez dos selvagens e hereges que ocupavam o imaginário popular da época, os europeus foram apresentados a um país que praticava o cristianismo havia mais de um milênio. Então aqui está querendo te mostrar que, diferente do que o pessoal falava, né, já haviam organizações sociais na África, um povo organizado, estruturado, né, com avanços tecnológicos diferentes do que o povo acreditava e muitas vezes acredita até hoje, que a África é um lugar só de desespero, de fome e tudo mais, ok? Essa narrativa mostra que a relação inicial entre europeu, africano e etíope ocorreu pelo conflito, pelo comércio, pela religião, pela lei. Então, levando em consideração o que foi dito no texto aqui, o tema que foi dito aqui, eles levantaram a arquitetura relacionada a qual tipo de tema. Com relação a isso, você vai saber se é conflito, comércio, religião ou lei. 5. Leia o texto abaixo. A chamada Guerra Guaranítica foi mais de um dos conflitos que ocorreram no Brasil entre os portugueses e indígenas por conta de diversos fatores, como a escravização que os europeus impunham aos nativos. A Guerra Guaranítica, em específico, foi uma guerra que envolveu não só os portugueses e os indígenas, mas também os espanhóis. Iniciou-se no século XVIII, logo após a assinatura do Tratado de Madrid do ano de 1750. Então deu para perceber pelo texto que essa Guerra Guaranítica ocorreu entre o europeu e o indígena, ok? Sendo esse europeu o português ou o espanhol, mas foi entre europeus e os indígenas. Esse trecho retrata uma relação dos europeus sobre indígenas, conhecidos como diálogo, dominação, emancipação ou resistência. Você acha que o europeu queria fazer o que com o indígena? Dialogar com ele, dominar ele, emancipar ele ou dar algum tipo de resistência para ele? Tranquilo, né? Só de saber que o indígena e o africano foram escravizados. Sabendo disso, você sabe muito bem qual que é a resposta. Observe o mapa abaixo. Então aqui tem um mapa do lado esquerdo das Américas, né, do continente americano, do lado direito o continente africano. Aqui está te mostrando de onde saíram os escravos da África e para onde que eles iam. Você está vendo aqui, lá na África, na parte de cima está escrito sudaneses. E de lá foram escravos para Salvador e foram escravos para Nova Orleans, nos Estados Unidos, Porto Rico e Cuba. Bantos de Luanda, a parte de baixo da África. Foi para Recife, escravos, foi para o Rio de Janeiro e foi para Buenos Aires, na Argentina. Então aqui está te mostrando o tráfico negreiro, de onde as pessoas saíram da África escravizadas e para onde que elas foram. Esse mapa histórico destaca qual característica do processo diáspora africana? Deslocamento de escravizados, processo migratório espontâneo, é por vontade própria dos escravos, eles viraram escravos porque eles queriam. C. Substituição dos escravizados pelos imigrantes e D. Uniformidade ética dos escravizados. Então, tá molezinha. O escravo ele foi levado, foi forçado, não foi? Como é que é? Então dá para saber direitinho qual que é a resposta certa. 7. No período colonial, os habitantes do Brasil eram obrigados a consumir os produtos manufaturados da metrópole portuguesa e não podiam comercializar com os países sem ser a permissão de Portugal. Então aqui, como o Brasil era colônia de Portugal, a gente só podia comprar e vender para Portugal. Isso chama pacto colonial, ok? Então qualquer coisa que você querer comprar tinha que ser de Portugal. E qualquer coisa que querer vender tinha que ser para Portugal. Em relação entre a colônia e metrópole é conhecida como economia de subsistência, economia feudal, liberdade comercial ou pacto colonial. Eu praticamente já dei a resposta. 8. Leia a narrativa abaixo. As sociedades africanas, as formas de organização. Então já dá para saber que a gente está estudando como se organizavam os povos lá na África. Algumas sociedades africanas formaram grandes reinos, outras eram agrupamentos muito pequenos de pessoas que caçavam e coletavam o que a natureza oferecia ou plantavam o suficiente para o sustento da família e do grupo. Então já deu para perceber que a África é bem diferente
Existem regiões que montou um grande império, reinos, e outras que as pessoas viviam de subsistência. Nas aldeias, que eram a forma mais comum de os grupos se organizarem, havia algumas famílias, cada uma com seu chefe, sendo todos subordinados ao chefe da aldeia. O chefe era o responsável pelo bem-estar de todos os que viviam na sua aldeia. As suas decisões eram tomadas em colaboração com outros líderes de aldeia, chefes de várias famílias que dela faziam parte. Então está dizendo aqui que, de maneira geral, a forma principal de vida lá na África era em aldeias. E essas aldeias tinham sua chefia, né? Cada família tinha o seu chefe, mas a aldeia em si tinha um chefe só que controlava tudo e ele governava com a ajuda de líderes de cada família. É isso que está falando. De acordo com essa narrativa, nas sociedades africanas antigas, as aldeias eram governadas por um chefe, auxiliado por outros líderes daquela comunidade, conselho de chefes, ou seja, eram vários chefes formados pela união de aldeias, C, por líder representando o conjunto das aldeias, ou D, rei auxiliado pelos funcionários e soldados. Tranquilo também, né? É só você ler direitinho o texto, você vai saber a resposta. 9. Lê o texto abaixo. Economia colonial. Cana e trabalho escravo sustenta o Brasil colônia. Então já deu para perceber que uma parte da nossa colônia foi sustentada pelo trabalho escravo e pela plantação da cana-de-açúcar para fazer o açúcar. O plantio de cana-de-açúcar foi realizado em grandes propriedades rurais denominadas de latifúndio monocultor. Monocultor quer dizer que só planta um item, que é a cana-de-açúcar. E latifúndio significa que é uma grande propriedade, é uma fazendona enorme, não é uma fazendinha pequenininha. Essas propriedades também ficaram conhecidas como engenhos, porque além das plantações abrigavam as instalações apropriadas e equipamentos necessários para o refino do açúcar, a moenda, a caldeira e a casa de purga. Então as fazendas naquele período colonial, ela não só plantava cana-de-açúcar, mas ela também tinha um engenho. O que era isso? Era transformar o açúcar, a cana-de-açúcar, no açúcar que a gente conhece, ok? Para o processo de produção e comercialização do açúcar ser lucrativo ao empreendimento colonial, os engenhos introduziam a forma mais aviltante de exploração do trabalho humano. Então está dizendo que para ganhar dinheiro, eles exploravam as pessoas através da escravidão. Com base nesse texto, parte significativa do trabalho do Brasil colônia foi estabelecida por meio da aceitação da diversidade religiosa no território, tem alguma coisa a ver com religião? B. Mão de obra escrava vinda de outros continentes, foi a mão de obra escrava que manteve esse sistema funcionando. C. Implantação da variedade de alimentos que eram produzidos. Lembra lá que está escrito que é monocultor. Então já te ajuda a saber se essa resposta está certa ou errada. E D. Ampliação da cidadania dos recém-chegados de outros continentes. Então esse pessoal que chegava escravizado era transformado em cidadão ou continuava sendo escravo? Então com base nisso dá para saber direitinho qual é a resposta certa. Leia o texto abaixo. A descoberta de metais preciosos pela administração colonial portuguesa só aconteceu no final do século XVII. O anúncio dessa nova atividade de exploração inaugurou uma nova fase da história do Brasil colônia. Então antes, o Brasil já teve a exploração do pau-brasil, que era para fazer tinta, depois a exploração da cana-de-açúcar, que é para fazer o açúcar, e agora está dizendo que depois desse momento da cana-de-açúcar veio a questão dos metais preciosos, né? Do ouro principalmente. Desde então, a chegada dos portugueses motivou um processo de povoamento das regiões interioranas do país. Essa ocupação do interior se fez presente desde o período da União Ibérica, quando o domínio espanhol e a falta de escravos impulsionaram os bandeirantes a desbravar os sertões. Foi por meio dessa empreitada que as primeiras regiões auríferas foram descobertas nas regiões de Minas Gerais. Então está dizendo que foi com a descoberta do ouro que a colônia do Brasil começou a ir mais para dentro do interior. Antes ficava tudo na orla, tudo perto do mar. Conforme o ouro foi sendo descobrido para a parte de dentro do Brasil, as pessoas começaram a ir para dentro. É óbvio, tá achando ouro, todo mundo, o que o pessoal quer fazer? Todo mundo quer para lá achar ouro também. Então o Brasil começou a ir para dentro, em vez de só ficar na orla, começou a ir para dentro do país. Este trecho trata de um processo econômico na história do Brasil que teve um elemento fundamental: a cana-de-açúcar, a madeira, o café e o ouro. Molezinha, né? Já em Minas Gerais, o que mais a gente fez aqui nesse período? Foi cana-de-açúcar, madeira, café ou ouro? Até o nome do nosso estado, né? Minas. 11. Observe o mapa abaixo. Brasil, migrações internas da década de 1970. Então tá te mostrando aqui, ó, migrações são as mudanças. Então saiu muita gente do Nordeste que foi pro Norte, e muita gente saiu do Nordeste e foi pro Sudeste e Centro-Oeste.
e muita gente que estava no Sudeste foi para o Centro-Oeste, perdão, muita gente estava no Sul e no Sudeste foi para o Centro-Oeste. Então, repetindo, gente que morava no Nordeste foi para o Norte, para o Centro-Oeste, para o Sudeste e para o Sul. E gente que morava no Sudeste e no Sul foi para o Centro-Oeste, ok? Aí está mostrando no mapa. De acordo com esse mapa, de qual região do Brasil partiram os maiores fluxos migratórios da década de 1970? Então, de qual região que você está vendo que saiu mais gente? Molezinha, né? Nordeste, Norte, Sudeste ou Sul? 12. A questão 12 é a questão de geografia. Então eu vou deixar com o professor de geografia com vocês. 13. Observe os mapas abaixo. Brasil no século XVI, capitanias hereditárias. Aqui são as divisões que o Brasil teve em seu território. Houve um período que para o Brasil poder se organizar como colônia, foi dividido o Brasil em alguns territórios que estão aí representados, ok? Então Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Itamaracá, Pernambuco, essas são as divisões do período das capitanias hereditárias. E do lado direito, Brasil no século XXI, densidade demográfica. Então você pode ver que quanto mais escuro, mais gente tem. Você consegue perceber, do lado direito é o Oceano Atlântico, está vendo lá bem na parte direita, no meio, o Oceano Atlântico? Você pode ver que as terras mais próximas do oceano são as mais ocupadas. E você consegue ver no mapa lá do século XVI como está tudo do lado direito também. Então dá para relacionar que como lá no século XVI estava todo mundo perto do oceano, ainda hoje a maioria da população está perto do oceano, dá para ver direitinho no segundo mapa. Olha para você ver, lá no Amazonas, Pará, Mato Grosso, Rondônia, Mato Grosso do Sul, tá tudo clarinho. Agora, a parte do Nordeste, parte do Sudeste e Sul, que está tudo perto do oceano, está tudo colorido. Então você pode ver que a maioria das pessoas ainda continua perto do mar. A lógica continua a mesma. Esses mapas mostram que a população brasileira ficou concentrada. Aonde está concentrada? De maneira uniforme desde o início da colonização pelos espanhóis. Então cuidado, né? A nossa colônia é feita por quem? Foi pelos espanhóis? B. De modo semelhante nas faixas de terras do início da ocupação territorial. Então está dizendo que o primeiro mapa parece muito com o segundo. C. Na região litorânea como resultado do processo histórico de ocupação. D. No interior do território como resultado das colônias espanhóis. Então eu acho que dá para explicar direitinho aí. 14. Leia o texto abaixo. População tradicional que mora nas proximidades dos rios e sobrevive de pesca artesanal, da caça, do roçado e do extrativismo. Por conta dos aspectos geográficos do país, é na Amazônia que está a maior parte dessa população. Aprenderam a viver em um meio repleto de limitações e desafios impostos pelo rio e pela floresta. O rio possui um papel fundamental. É através dele que são estabelecidas ligações entre as localidades com a utilização de jangadas, barcos como único meio de transporte. Então, principalmente lá no norte, que tem uma floresta muito densa, muito rio, o barco é um meio de transporte, uma bujangada, né? É um meio de transporte muito útil. Esse texto descreve a territorialidade exercida pelas comunidades ciganas, quilombolas, ribeirinhas ou seringueiras. Então, quem fica perto de rio, que mora perto de rio, são ciganos, quilombolas, ribeirinhas ou seringueiras. Tranquilo também. Eu acho que daqui para frente agora tudo é geografia, ok? Então, as próximas questões, quem deve trabalhar com vocês é o professor de geografia. Tranquilo? Qualquer dúvida, estou aqui à disposição para ajudar.